Boa noite, pessoal. Estamos aqui para mais uma sala de stars, dessa vez com uma convidada duplamente de honra, a grande artista e grande amiga, Sávia Dumont. Seja bem-vinda, Savinha. Muito obrigada, Jaci. Uma honra estar participando desse bate-papo. Sempre bom conversar com gente de todo lugar. Com certeza. Savinha, você sabe, eu sei que o seu tempo é bastante exíguo, né? Mas eu sei que você tem acompanhado mais ou menos a pegada da nossa sala. Que a ideia principal é nós falarmos sobre criatividade e processos criativos. Então, eu pensei, primeiro, para quem não conhece, o que é difícil não conhecer vocês, né, que estão há 35 anos aí nessa estrada, mas para aquelas bordadeiras que estão chegando agora, pessoas interessadas, nosso público que é diversificado, porque eu tenho entrevistado artistas em geral, né, ceramistas, joalheiros, e é sempre bom nós falarmos para outros públicos também, né, expandir um pouco os nossos horizontes. Então, há pessoas que não conhecem tanto a trajetória de vocês. O que eu gostaria de ressaltar, em primeiro lugar, para aqueles que não conhecem, que eu acho fundamental, é que o Grupo Matizes Dumont é responsável pela introdução do bordado contemporâneo no Brasil. Né? Essa ideia de ilustrar livros começou com o Grupo Matizes Dumont. Isso muitas vezes não é dito e eu acho super importante que as novatas saibam a importância do trabalho e desse gesto criativo que foi vocês começarem com esta pegada, que é o que nos possibilitou, a nós que estamos há menos tempo, estarmos aqui. Isso, Jaci, muito obrigada aí por esse gancho. Nós somos filhas de bordadeira, nos tornamos artistas têxteis há muitos anos atrás, há 35 anos atrás, juntamos o bordado e a literatura, colocamos o bordado enquanto arte visual por esse Brasil afora, nas galerias de arte. Então, assim, foi nos dada a oportunidade de tirar o bordado do mero artesanal. Não que o artesanal não seja interessante, mas nós jogamos o bordado para a literatura quando, em 88, nós fizemos o primeiro livro bordado. E é o primeiro livro bordado que se tem notícia. Nós tínhamos aí livros bordados ensinando a bordar. Livros franceses, ingleses, americanos, tal. Mas o livro bordado enquanto ilustração do texto foi o primeiro, em 88. E a gente fica muito agradecido quando as pessoas reconhecem isso, porque assim, foi o grande salto do bordado brasileiro. E foi a partir daí que a gente recuperou o bordado que estava tão esquecido, e hoje ele está aí plantado nas galerias de arte, tá? Como arte visual. Bem interessante. E essa proposta nossa de recuperar o bordado é recuperar não só o bordado da minha mãe, bordadeira clássica, da minha madrinha, de tantas avós aí das pessoas, mas recuperar o trabalho anônimo de muitas mulheres no Brasil e no mundo que trabalharam a vida inteira expressando seus sentimentos pelo bordado. Savinha, eu estou aqui com uma imagem, porque eu acho que quando a gente fala de bordado e de bordadeiras, para mim, você sabe que a minha pegada é sempre raízes e memória, né? Olha aqui, Savinha, o que eu achei nos meus guardados. Uma parte da nossa história, pessoal. Savinha, isso foi em 2007. Olha só, 3 anos depois, comigo! 3 anos depois de nós nos termos conhecido. Nós nos conhecemos em 2004, 2005. Eu, você e a Vera Simonetti. E eu quis colocar aqui os nossos encontros, porque foi um encontro e é um encontro de alma, né? Então,
eu queria mostrar para o público quantos encontros nós já tivemos, né, nesse mundo de linhas e de cores, sempre com muita alegria, né? Isso. Eu coloquei aí a imagem de um dos livros, Sávia, porque eu queria que a gente falasse um pouco mais dos livros. Eu procuro sempre divulgar para minhas alunas, você sabe que eu tenho uma relação dos livros, né? Os que estão esgotados, os que não estão, hoje estão lá no site, mas eu sempre procuro conversar com as pessoas a esse respeito, né? Para que as pessoas conheçam, muitas pessoas realmente não têm ideia de quantos livros vocês já publicaram, né? Você sabe dizer assim, de cabeça, quantos são, Sávia? Eu acho que são 26 livros. Alguns já estão esgotados, mas você ainda encontra no sebo eletrônico. E é muito gostoso, de vez em quando, alguém me liga e fala, achei tal livro, ótimo. E eu acabo me emocionando, né? Tem alguns livros que a gente não tem mais nem para comercializar. Eu guardei alguns livros para os meus netos, e aí a gente está recuperando esses livros e encaminhando as pessoas para alguns sites sebos eletrônicos, para que elas possam também ter acesso a esses livros. Que interessante, quer dizer, vocês estão disponibilizando para que sejam digitalizados e disponibilizados para as pessoas? Não. O sebo eletrônico são sites que algumas pessoas têm e comercializam livros esgotados. Tá. Agora, tem o livro da minha irmã, Águas Emendadas, que ele foi disponibilizado no nosso site gratuitamente para as pessoas. Tem um outro também, da Rosiana Murray, que está super lindo, também disponibilizado gratuitamente pelo site. E os outros livros, que a gente não conseguiu ainda reeditar, eles são encontrados assim, em sebos eletrônicos. Entendi. Tem umas pérolas, né, Sávia? Porque o próprio, esse sobre a vida do Santos Dumont, que eu acho fantástico, né? Aquele da Amazônia, tem uns que realmente dá muita pena. Jorge Amado, Marina Colassante, esses, alguns ainda encontram no mercado. Sim, esses eu tenho, felizmente. Corri atrás, né, Sávia? Como a gente conhece faz tempo, ainda não eram esgotados, né? Isso. Agora, eu queria que você mencionou e depois fomos para outro assunto, mas eu queria retomar isso, né? Porque é impossível dissociar o seu trabalho e do grupo Matizes Dumont da influência exercida por Dona Antônia. Sim, claro. É muito importante voltarmos às raízes, né? Isso, a minha mãe é uma grande bordadeira, além de ser uma grande mãe, avó, bisavó, ela é uma bordadeira de vida inteira, né? Ela chama Antônia Zuma, adora ser chamada de Antônia Zuma, tem 90 anos, borda uma média de 9 a 10 horas por dia, e se você pergunta para ela o que você mais gosta de fazer, ela fala, gosto de bordar. E ela gosta de bordar flores, e fica, né, preenche o tempo dela, e relembrando as coisas boas, bordando, todos os dias. E isso aí, essa influência foi muito grande, porque ela nos encaminhou para a observação. O tempo inteiro, minha mãe nos incentivou a ler e a observar a natureza. Então, todos nós somos de uma família de origem rural, nós buscamos mesmo resgatar esse cuidado com a natureza, e isso está retratado na maioria dos nossos livros. A gente borda rio, borda água, borda pássaro, borda flor, borda floresta. Então, a gente está aí mostrando o nosso cuidado, que aprendemos desde sempre com a minha mãe e o meu pai. E quando a gente saía para passear na roça, e minha mãe sempre falava, olha, aquela árvore está mudando de cor,
está mudando de roupa. E toda essa brincadeira fez com que nós nos tornássemos pessoas observadoras. Isso para a gente é muito interessante falar. E muito natural, né? A minha mãe bordadeira, meu pai contador de casa, minha mãe era uma mulher muito alegre, muito, muito forte, então ela gostava muito das tonalidades, e uma das coisas que ela mais curtia era, assim, ver o nosso interesse pela caixinha de linhas dela, que era o nosso brinquedo predileto. Então, esse incentivo foi grande. Você vê que nós somos 8 filhos, e dos 8, 5 seguimos o caminho bordadeiro da minha mãe. Eu, Demóstenes, a Marilu, a Ângela, a Marta e eu. Então, 5 filhos ligados a ela por linhas, por cores, por observação e pela manualidade. E por esse fio de amor, né, sabe? Claro, claro. Esse fio de amor, né? Amorosa, né, que nos conduz. A dona Antônia é uma figura muito amorosa, né? Eu sempre fico impressionada quando a gente se encontra, né? O jeitinho dela, né? Ela é muito acolhedora, ela é muito, muito mãe mesmo, né? Ela é uma pessoa incrível, né? E agora vocês estão relançando, né? Voltando aqui, vocês estão relançando o Jardim Particular Jardim de Antônia. Olha ela aí. Então, esse livro nós fizemos há 5 anos atrás, 3.000 exemplares, e esses exemplares voaram. E muita gente pergunta, né, como fazer, como adquirir esse livro? E eu sempre no aperto, falando, gente, estou juntando dinheiro, vou reeditar, parará, parará. Bom, eu não juntei dinheiro, tá? Mas eu criei coragem e reeditamos esse livro, relançamos na segunda-feira, foi ótimo, está vendendo super bem. Quem tiver interesse em adquirir esse livro, você pode escrever para o meu e-mail, que é saviaicad@gmail.com. Eu vou colocar saviaicad@gmail.com. Esse livro eu gostaria de falar, assim, foi uma homenagem que eu fiz às memórias bordadas da minha mãe. Ela bordou a vida inteira, e a coisa que ela mais gosta de bordar são flores. E ela sempre, quando observa uma flor, até hoje ela fala, olha que lindeza, e dá vontade de bordar. E eu peguei os bordados antigos, né, bordados clássicos, e editei. E foi super bonito, porque as pessoas puderam também, por meio do bordado clássico dela, relembrar e buscar as memórias dos bordados da avó, da mãe, da tia, da madrinha. Então, acho que essas oportunidades são únicas, né? E estão aí. Quem tiver interesse pode buscar aí no nosso site. E outra coisa, esse livro, parte da renda, da venda dele, será direcionada para o nosso instituto. Nosso instituto é em Pirapora, chama-se Instituto de Promoção Cultural Antônia Dumont, um instituto que tem atuação nacional e internacional, e passa por momentos difíceis, como todas as instituições brasileiras, ligadas aí à arte e ao fazer, né? Então, você comprando esse livro, presenteando esse livro, você vai estar colaborando com o nosso instituto. E a gente pegou uma ponta, né, Dona Antônia, agora vamos para o outro lado, Leninha. Mas antes de falar no livro da Leninha, eu quero falar com muita alegria de um livro novo que vai estar aí no mercado mês que vem, que é o livro da Marilu. É um livro que interessa todas as pessoas que gostam de arte. O livro chama Harmonia das Cores nos Fios do Bordado.
É assim, super bonito. Marilu foi muito feliz em fazer esse texto, um texto muito contextualizado, falando do bordado contemporâneo, mas também relembrando o bordado na antiguidade. Está assim super bonito e vale a pena conferir. Então, antes do livro da Leninha, tem o livro da Marilu disponível aí a partir do mês que vem. E Ótimo. no ano que vem, a Maria Helena, minha filha, bordadeira desde 7, 8 anos de idade, que aprendeu a bordar principalmente com a minha mãe, aprendeu a bordar, a grande mestra dela é Marilu. Então, ela borda muito mais parecido com Marilu do que comigo. E ela resolveu fazer uma coleção que chama-se Maricota Aprende a Bordar. Todo mundo quer um livro de pontos, mas não quer uma coisa muito instrucional. Não quer aquele beabá que tem nos tutoriais da internet, nos livros, nas apostilas, né? Aí a Maria Helena escreveu um texto muito poético, lindo, que chama-se Maricota Aprende a Bordar. Ela sobrevoa o Brasil e em cada lugar que ela chega, ela aprende um ponto novo. E aí é uma história super interessante e tal, e no final da história terá lá um momento onde as pessoas vão vincular o desenho bordado, né, ali aquele bordado, e o ponto que foi feito. E é ali toda a instrução de como fazer aquele ponto. Acho que vai ficar legal. E essa coleção vai ser Maricota borda Minas, Maricota borda Goiás, Maricota borda Rio de Janeiro, Maricota borda por aí afora. E eu acho que esse livro será um grande sucesso para todas as pessoas que gostam do bordado, que gostam de bordar, que gostam de aprender o ponto novo, mas também uma oportunidade para o olhar sensível para o lugar onde você está. Isso. Eu acho que esse adendo é super importante, né, Sávia? E eu acho que tem a ver também, né, com esses tempos que nós estamos vivendo, não é? Que são tempos de recolhimento e de reflexão, né? Que a gente até estava conversando nos bastidores antes, né? Porque para muitos de nós, né, essa imersão, né, é conosco, claro, muitas pessoas com família, tudo, mas eu acho que propiciou a possibilidade, né, nem todos se valeram, mas a possibilidade de olhar de uma maneira diferente para a natureza, né, de perceber o que o homem, né, estava fazendo com a natureza. Eu acho que a gente tem essa percepção cada vez mais acurada, né, da necessidade de proteger o meio ambiente. Eu acho que há muitos anos o Grupo Matisse Dumont vem trabalhando essa questão da ecologia interna, do cuidado com as águas, com as florestas, com os bichos e, sobretudo, com o homem. Essa importância, né, da convivência, da afetividade. Então, tudo isso a gente trabalha em nossas oficinas presenciais. E hoje, como tudo está mais difícil, estamos difíceis, numa dificuldade de encontrar, o que a gente fez? Nós bolamos o Borde em Casa, e é um projeto onde você borda, conta caso, conversa, faz a grande troca e, sobretudo, borda aquilo que você sente, né? É o momento de aplacar essa solidão, essa tristeza, essa preocupação que nos assola, não só nós brasileiros, mas o mundo inteiro. Então, brincar, bordar, pintar, desenhar, uma maneira de distrair, assim, a nossa alma, distrair a nossa vontade de sair, de encontrar. Então, quando a gente está bordando, a gente está abordando a gente mesmo, está abordando os nossos sentimentos, mas, sobretudo, a gente está abordando o que a gente está vendo, né? A necessidade de estarmos juntos sem estarmos
encontrando presencialmente. E está sendo muito legal. Estamos com 22 lives, aí elas são gratuitas, estão disponíveis no nosso canal do YouTube, e é interessantíssimo, porque a gente vê que, como foi divertido fazer esse trabalho, e foi uma maneira de ajudar as pessoas a sair dessa tristeza, dessa solidão, e nos ajudar também, né? Falar assim, ó, vamos cuidar do outro e cuidar da gente mesmo. Cuidar do meio ambiente, do lugar onde a gente está, e a importância, né? Onde você vive. Exatamente. Então, sabe, eu acho que isso é muito legal da gente pensar, né? Porque de tudo, melhor dizendo, a gente tem que extrair algo positivo. Eu acho que esta questão, paradoxalmente, né, a arte e a cultura que estavam assim super desvalorizadas, né, em termos de governo, ou mesmo as pessoas, né, não estavam muito ligadas nisso. De repente, o que salvou a todos, literalmente, nessa pandemia, foi a arte e a cultura, né? Porque você vive sem tudo, mas você não vive sem um filme, você não vive sem um livro. É super interessante ver isso, como que a arte é importante na vida das pessoas. Sim, isso foi muito fantástico, porque as pessoas começaram a produzir, a fazer e se interessar, né? A se descobrir, e foi muito legal. Você sabe que eu tive uma experiência, rapidinho, uma aluna ofereceu para um grupo dela, que ela estudou no primário, mas que elas sempre estiveram juntas de alguma maneira. E ela bolou um grupo para essas meninas, que hoje são mulheres, bordarem juntas. Pessoas que nunca, sabe, tinham pego numa agulha, porque são empresárias, né? Elas estão enlouquecidas com o bordado. Mas foi tão legal, porque elas são amigas há 40 anos e se reencontraram pelo bordado. É muito legal, isso é muito gratificante a gente ser testemunha dessas transformações, né, Sávia? Nós somos privilegiados, eu acho. Isso, eu acho que tem muitos relatos interessantes e lindos, emocionantes, de pessoas que não bordavam e que nesse momento achou um veio, achou uma mola mestra para se alegrar, se exercitar enquanto pessoa humana e se expressar por meio da arte do bordado. Bom, queria saber uma coisa que foi uma das minhas, aliás, o fio que me conduziu a vocês. Como é o processo criativo do grupo Matizes Dumont? Esse coletivo, né? O primeiro livro que eu comprei de vocês foi o Exercícios de Ser Criança. E ao ler aquela descrição, eu falei, gente, que povo louco esse, que borda um pedaço aqui, outro pedaço, o que é isso, né? Eu fiquei encantada. E muitas alunas me perguntam, mas como é que elas fazem isso? Vamos contar para o pessoal? O processo criativo do Grupo Matizes Dumont é um processo muito simples. Tanto que Marilu, baseada na nossa experiência, criou uma metodologia que chama-se abordar o ser. Foi o que a gente fez a vida inteira, né? Nós aprendemos o coletivo ainda na infância, quando a minha mãe nos colocava em roda e os menores brincavam com a caixa de linhas e os outros enrolavam linhas, aquela era uma brincadeira, e para ela era uma maneira de nos manter juntos, e as mais velhas ajudavam a bordar. Então, o processo criativo começou ali, quando a gente descobriu a importância de fazer junto. E quando a gente cresceu e começou a bordar, nós não começamos com as telas que hoje estão nas galerias, nos livros. Nós começamos a bordar os nossos enxovais, o enxoval de cama e mesa, e aí, assim, uma bordava um pedaço, uma ajudou a outra a bordar, e a gente viu que isso perfeitamente era possível. Aí, quando nós começamos a bordar livros, e o primeiro livro também foi um livro muito simples, somente com 3, 4 pontos, muito
muito singelo, que foi A Rebelião das Raposas, que foi editado primeiramente pelo INCRA, por uma premiação, e depois pela editora Dimensão, em Minas Gerais. E esse livro foi o primeiro momento que a gente descobriu que era, assim, necessário continuarmos juntos, a fazer juntos. O Demóstenes fez o desenho e falou, olha, junta aí minha mãe e as meninas, todas nós já mulheres, mães, e bordem. E aí a gente bordou, aí uma borda a roupa, outra borda o rosto, outra borda o cabelo, outra borda o chão, outra borda o céu, e esse fazer é que vai complementando um ao outro. Para isso dar certo, eu já tentei fazer isso com alguns grupos, não dá muito certo, porque não tem a questão da generosidade ou do compartilhar ali de irmãos, né? Então, em algum momento, precisa desmanchar, é desmanchado. Precisa complementar, é complementado. Uma vez, no livro... como é que é o nome daquele livro, gente? Bom, eu fiz um livro, Águas Emendadas. Eu fiz um bordado, um monte de passarinho. E eu fiz o meu processo, eu fiz os meus passarinhos. E mandei para Marta. Marta morava em Fortaleza na época, e era um monte de passarinho amarelo. E era para ela fazer o chão e a lua e mexer no que ela quisesse lá. Aí ela foi, desmanchou meus passarinhos, deixou só 8 passarinhos amarelos, canarinhos, e me devolveu e me escreveu um bilhete assim, Sávia, que passarinhada deprimida era aquela! Então, assim, nesse processo criativo, o Demóstenes faz o desenho, a Marilu passa para o pano, complementa o desenho, uma começa, aí passa na mão de todas, uma faz a árvore, outra complementa a árvore, outra... Minha mãe gosta de bordar as figuras humanas, Marilu gosta de bordar os cabelos, Ângela gosta de bordar o chão, eu gosto de bordar céu, cada uma vai bordando, complementando, criando ali naquele desenho. E o processo criativo ele é muito rico e diverso, porque são muitas linhas diferentes, muitos pontos diferentes que uma ajuda. E acontece muito assim, a minha linha acabou, não tenho aquela linha mais, mas eu tenho uma similar. Aí eu mando para Marilu continua lá com outra linha e dá certo, porque a gente aprendeu a fazer coletivamente as coisas e uma coisa complementa a outra. Um ponto acrescenta o outro ponto. A beleza, a sensibilidade e a necessidade de buscar mesmo a beleza. Então, eu tinha colocado uma imagem aqui, quando você estava falando nós estávamos falando do coletivo, porque é difícil dizer qual bordado eu gosto mais de vocês. Mas é esse quadro que é daquela exposição do Portinari, né, Sávia? Da coleção Portinari, é uma das ilustrações do meu livro, que chama-se Candinho, Coração em Paz, da Companhia das Letras. Esse desenho é do Portinari, o Demóstenes fez a sua releitura, e nós bordamos. E eu acho que ficou assim espetacular. O João Cândido, filho do Cândido Portinari, foi extremamente generoso e nos cedeu 24 desenhos do pai, do painel Guerra e Paz, para que a gente pudesse, na comemoração da vinda desses painéis ao Brasil, mostrar ao Brasil também uma nova leitura do Portinari, que é fantástico para nós, o grande brasileiro, o grande artista brasileiro, né, que a gente ama. Sabe, não sei se você se lembra disso, sabe, mas eu e Vera Simonetti passamos a noite num busão para irmos na exposição lá no Rio de Janeiro assistir a abertura da exposição, né? Foi ótimo, foi super legal,
Foram 5 exposições no Brasil inteiro. Depois veio para São Paulo. Mas você sabe que uma coisa que eu gostaria realmente de recomendar, porque esse livro eu acho que as pessoas encontram e é imprescindível, pessoal, porque eu tive um impacto tão grande com os trabalhos, sabe? Foram 2 experiências. Esta foi uma delas, mas por impacto de alma mesmo. Naquele dia eu não consegui ver os quadros inteiros. A hora que eu me deparei com aquele bordado da mãe segurando o filho morto, eu não consegui ver mais nada. Me deu uma emoção tão forte, uma crise de choro, que eu falei, não quero ver mais nada, porque eu fiquei com aquela imagem na cabeça. Eu acho que é um trabalho, assim, que vale a pena vocês terem, pessoal. Eu acho que precisa ter. É imprescindível. Esse trabalho, para nós, foi, assim, foi muita honra, né, bordar os desenhos dos estudos do Portinari. E o Demóstenes, ele integrou esses desenhos, esse projeto, e ficou realmente uma coleção muito linda. Vocês podem apreciar essa coleção no nosso site, tem lá a coleção Portinari, tem as gravuras numeradas, que você pode olhar, comprar, adquirir. É super interessante, é muito bonito e é muito emocionante. Você vê aí, ó, ele fala, né, esse aí chama-se Meninos do Balanço, e ele falava, né, que toda criança devia ter um balanço na vida, para ter a alegria e o riso e o vento no rosto. Nossa, que lindo, Sávia, isso. Muito não sabia. Eu pus essas 2 porque são as minhas prediletas, né? Eu acho um trabalho fantástico. Essa aí é linda, a anterior. Essa é a anterior. Essa aqui, você quer? Essa aí é Lampião e Maria Bonita. Eu adoro esse quadro, eu acho muito bonito. O Portinari foi muito feliz em fazer esse desenho, né? Os noivos. Esse eu não sabia que era do Portinari também. Da coleção. É daquela exposição também? Não, aquele era Guerra e Paz. Sim, mas é porque esse aí é da Paz. Não me lembrava. Maravilhoso também. Não me lembrava. Muito lindo. Bom, eu vou colocar esse aqui, algumas imagens aqui, porque para as pessoas observarem, que eu acho muito lindo no trabalho de vocês, justamente esse movimento, né? Eu acho que isto foi a outra inovação que vocês introduziram. A textura, o movimento, que vocês sabem fazer de uma maneira, assim, eu acho que é inigualável, né? E esses meninos nas árvores, né? Eu acho demais da conta de lindo essas imagens das crianças brincando nas árvores. Eu vou explicar por que o Demóstenes faz tanto meninos nas árvores. Sim. E ele já falou isso em algumas entrevistas, e eu vou repetir. Quando éramos crianças, a gente adorava ficar em cima da árvore. E cada um de nós tinha uma árvore predileta. O meu era um cajueiro vermelho. Cada um tinha uma. E o Demóstenes gosta muito, você pode ver que muitas árvores da vida aí um tanto de criança brincando ao redor. É a nossa convivência amorosa, né? A nossa convivência de menino da roça, de menino que fazia brincadeiras interessantes, integrado na natureza. Isso. E eu acho isso fantástico, né? Que quando o trabalho é feito de uma forma amorosa, que foi a palavra-chave que você usou, né, Sávia? A vida está lá, né? A coisa não é desconectada, né? A produção não é desconectada da alma, em suma. Eu queria fazer uma parte, todas as pessoas perguntam, né? Nossa, mas o trabalho de vocês tem um movimento? Sim, tem um movimento, por quê? Porque nós bordamos em cima do desenho de um artista plástico, que é o Demóstenes, e da Marta, também artista plástica. Então, esse trabalho de artistas têxteis foi integrado, então não fica aquele bordado estático. Sim.
em cima de um desenho de um artista. Então, a gente tem a nossa expressão, tem a nossa mão, a nossa criatividade, mas em cima de um desenho de um artista. Por isso que se consegue esse movimento e esse trabalho assim, bem diferenciado. Você sabe que você tocou também em outro ponto que eu sempre bato, né, com as minhas alunas. Eu até mostro para elas assim, olha, este bordado é de alguém, é de uma artista plástica que borda, e esse é um bordado de uma artista que não é artista plástica, né? Porque a gente percebe a diferença. Quando você trabalha exatamente num desenho que foi elaborado por um artista plástico, e a gente consegue colocar nossa expressão lá, né? E isso é muito valioso, porque é isso que nos auxilia, né? Porque você olha aquilo e aquilo também te inspira a colocar, né? Eu acho que a autoria aí, nesse momento, ela é fundamental. A autoria, quando eu digo assim, tem o desenho do artista e tem o bordado da bordadeira ou do bordadeiro. Isso aí faz com que esse trabalho seja realmente diferente. Sim. Ele tem movimento, ele tem textura, ele tem o que nós chamamos de uma necessidade de olhar e falar, que coisa boa, eu resgatei ali aquela memória antiga, eu resgatei ali aquele ponto universal e refiz esse ponto. Eu criei, eu fiz o meu momento, eu dei a minha assinatura ali naquele trabalho. Eu acho que é isso aí que é fundamental. Essa é a grande diferença, é a autoria. Sim. Então, agora também é interessante a gente pensar, né, Sábia? Nós já conversamos a esse respeito, a gente está quase no finalzinho, mas é legal falar sobre essa questão da autoria, né? Porque em cima do mesmo risco, você que já deu sei lá quantas mil oficinas, né? Cada produção, a pessoa pode pegar o mesmo risco, o resultado será outro, né? É a digital de quem bordou, e isso é muito lindo, né? Porque a pessoa põe ali a sua alma, escolhe as cores diferentes, tem o mais frouxo, mais, enfim, né? O bordado, ele mostra o que você é, então cada pessoa é de um jeito. Então, o mesmo risco sai diferente, o resultado é completamente diverso um do outro. Savinha, estamos no final, uma pena, né? Porque está tão gostoso esse bate-papo. Foi ótimo conversar com você, com vocês todos que nos assistem. Hoje não deu nem tempo geralmente eu converso um pouco aqui com as pessoas. O Diomilton Ferraz está aqui conosco, que é um bordador. O Diomilton Ferraz, ele faz parte do clube. Nós temos um clube, não sei se vocês sabem, o Clube do Bordado Matisse Dumont. É muito interessante, tem 250 pessoas no clube, inicialmente, e está ótimo. E é exatamente isso que você acabou de falar. Todas as pessoas recebem o mesmo risco. E o resultado é maravilhoso, porque cada um borda de um jeito. E vocês fiquem de olho, hein? Porque em dezembro nós vamos lançar nova turma para o Clube do Bordado Matizes Dumont. Todos convidados. Diomilton é um grande artista. Ele já esteve aqui conosco, ele é um grande artista e uma grande alma. Acabei descobrindo um grande amigo que foi resultado dessa pandemia. Sávia, grande prazer em tê-la aqui conosco. Matei um pouco da saudade, faz muito tempo que não nos encontramos ao vivo, mas a gente logo, logo estaremos juntas. Vamos fazer um workshop aqui em Ibiúna, né? Como nós já fizemos. Adorei participar dessa live, eu convido vocês, toda terça-feira nós fazemos uma live gratuita, é muito divertido, é interessante, vai ser bom encontrar vocês novamente. Com certeza, estaremos lá. Sabe, um grande beijo, um abraço para a dona Antônia e nos falamos em breve. Boa noite a todos. Beijão a todos vocês. Beijo.